Olá, bem-vindos ao Neuroimunocast, um espaço para a gente discutir temas relevantes e atualizados em neuroimunologia. Eu sou Liz Campos, secretária do DC de Neuroimunologia da ABN, e estou aqui hoje com enorme prazer com a minha amiga e grande neurologista Gabriela Joca, ela que é professora da Unifor e neurologista do CEAPEN, que é o Centro Interdisciplinar de Assistência, Pesquisa e Ensino em Neuroimunologia. Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Liz. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui. Eu achei essa iniciativa incrível. Você levar uma informação que vai além do congresso, você chegar a várias pessoas falando aquilo que a gente gosta tanto. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz. Então, hoje a gente vai falar de um tema que é super importante e está super em alta, que é a mudança de estilo de vida nos pacientes com doenças da neuroimunologia, né? Então, Gabi, assim, primeira coisa, por que é importante a gente falar de estilo de vida? Olha que curioso, a gente sempre precisou falar sobre isso, porque afinal o estilo de vida define nossa saúde. É verdade. Mas de repente isso não era tão valorizado. E até uma disciplina, digamos assim, uma especialidade em medicina surgiu, a medicina do estilo de vida. Provavelmente porque nós não estamos seguindo um bom estilo de vida. Eu acho que tem muitos motivos para isso. Hoje, a correria do nosso dia a dia, o fato da gente não dar muita atenção a coisas que são simples, como uma boa qualidade do sono, como uma boa alimentação. Então, sem dúvida, a saúde hoje está muito impactada. É verdade, a gente fica achando até que tratar a doença neuroimunológica não é só remédio, né? Absolutamente. E a pandemia trouxe para a gente muito essa certeza. Quando a gente se viu enclausurado dentro de casa, nossa, como é que estava a minha vida? Então, acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. É verdade. O Congresso americano aí deu voz, né? Uma grande parte da grade ficou ocupada falando sobre mudança de estilo de vida. Você estava lá, a gente estava lá e a primeira palestra foi sobre isso, saúde mental. Né? É verdade. E aí, então, assim, quando a gente fala de estilo de vida, como você bem falou, a gente está falando de atividade física, a gente está falando de sono, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de evitar, né, ou cessar tabagismo, bebida, né, etilismo, o próprio estresse, né, o manejo do estresse. Então, tudo isso envolve um bom estilo de vida. E assim, se a gente entende, o primeiro passo é a gente entender por que é importante. E uma vez que a gente entenda isso, por que é tão difícil mudar? Boa pergunta. Eu vou fazer 50 anos mês que vem. E eu me vi, muitas vezes, não seguindo o estilo de vida saudável. E eu sou uma pessoa supostamente inteligente, tenho uma filha para criar. Mas é porque é tão comum, você vai simplesmente correndo de um lado para o outro. Você vai vivendo de uma maneira muito atropelada. E eu acho que a correria é um dos principais motivos que a gente não para ver isso. É verdade, a gente está em uma crise de tempo, né? Exatamente. Mas quando a gente vai para o olhar do paciente, eu acho que a primeira coisa é você se perguntar: quem é o seu paciente? E além da doença, ir para a pessoa. Onde ele mora? Será que ele tem acesso? Com quem ele mora? Quem cozinha na casa dele? Falando especificamente dos nossos pacientes, que muitas vezes têm deficiências físicas, visuais, ele tem condição, por exemplo, de acessar? Ele tem como se deslocar e ir para uma academia perto da casa dele? Até se alimentar bem é caro, né? Muito. Uma vez eu fui perguntar para um paciente por que ele não seguia uma dieta. E ele olhou assim para mim, bem nos meus olhos: a senhora já foi na seção de produtos saudáveis do supermercado? Aí eu fui nesse dia, gente. É muito caro. Né? Orgânico, né? Verdura orgânica, né? É caro. Isso. O que é barato? É o que é industrializado, é biscoito, né? Ou bolacha. E tem um aspecto interessante. Muitas vezes o alimento que ele dá mais sustância, como diz lá no nosso interior, ele é aquele alimento que tem mais gordura. É a carne mais densa, é aquela que mantém você alimentado mais tempo. Então, tudo isso eu fui aprendendo não na faculdade, conversando com os pacientes. É verdade. E a gente sabe, assim, que é muito importante a gente ir além dessas barreiras, né? Ou tentar transpô-las mesmo, uma vez que a gente sabe que tem associação, inclusive, com desfechos nas doenças em si. Então, por exemplo, a gente vê a atividade física, tem estudos bastante relevantes, mostrando que tem um aumento da qualidade de vida, uma redução na fadiga, tabagismo associado com atrofia cerebral, com progressão na esclerose múltipla. Então, a gente sabe que tem um impacto importante no desfecho do paciente. E, assim, o grande desafio, na verdade, é esse, é como é que a gente vai colocar isso na prática, né? Para o paciente que tem acesso, aquele paciente que o que a gente precisa mexer é na motivação,
E aquele paciente que, assim, às vezes ele até está motivado, mas tem outras coisas que são barreiras de acesso para ele, né? Então, como agir com esses dois grupos? Eu me lembro bem que no Congresso Europeu, que é um congresso de muita expressão, eles abordam muito essa questão. A gente mudar um pouco o olhar só para o medicamento e tudo isso que está em torno do tratamento. E eles produzem muitas evidências. Então, tem um trabalho muito interessante falando sobre cognição. E, realmente, a atividade física ela vai além do que só pensar no corpo. Com a atividade física regular, eles mostraram o impacto disso na melhora de cognição. Outro aspecto também interessante, a gente não presta muita atenção na quantidade de sódio que a gente ingere. É verdade. E a gente sabe que sal em excesso também é um fator de um prognóstico mais complicado. Então, vamos lá, voltando para a nossa pergunta. E por que então? Por que então que eu não consigo trazer isso para o dia a dia? Então, eu acho que é uma coisa cultural. Nós crescemos num ambiente cercado de valores. Será que nós estamos passando isso para as nossas crianças, desde cedo, falando para elas a importância de se alimentar? Sim. Né? Vamos chegar na adolescência. A gente sabe também da interface da esclerose múltipla na adolescência. Eu me preocupo muito como os nossos adolescentes estão sendo criados hoje. É verdade. Muitas vezes eles têm acesso a álcool, sem ter uma maturidade. E estímulo, inclusive, né? Exatamente. Vape hoje é uma realidade. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar nessa formação, onde nós estamos inseridos. Mas, indo lá para o nosso ambulatório, por exemplo, né? O paciente chega. Eu acho importante a gente se despir de um julgamento. Eu acho muito importante a gente conversar de igual para igual. Não é porque eu sou médica que eu tenho todos os exemplos de vida. E será que eu estou tendo uma boa qualidade de vida? Às vezes, por exemplo, sei lá, o paciente está fumando e ele não consegue parar de fumar, não consegue cessar o tabagismo, e a gente vai ver como é que é a vida desse paciente. Exatamente. Ele tem uma realidade que, assim, aquele momento que ele fuma é um momento de reduzir a ansiedade, enfim. E se ele não lidar com o que está por trás disso, fica difícil só dizer para ele assim, olha, você tem que parar de fumar, porque fumar é ruim para sua doença. Isso, Então, mais uma vez, é você sentar e conversar com o paciente. E ficar à vontade, aliás, deixá-lo à vontade para ele realmente falar como que é a vida dele, sabe? Será que nós médicos estamos prontos para isso? Amigo, eu fico me perguntando se a gente sabe abordar isso com uma escuta empática. Será que a gente não está falando para ele o que ele tem que fazer ou não? E se a gente estivesse no lugar dele? Então, acho que a primeira coisa é quebrar essa barreira do médico para o paciente. Eu acho que a gente tem que conversar olhando nos olhos dos pacientes e entender por que ele começou a fumar, o que ele sente quando ele fuma. E, aliás, outras drogas que às vezes eles podem usar. Dia desse eu conversei com uma paciente e ela usa cocaína. E eu sentei com ela e comecei a perguntar como que ela se sentia. E ela me falou que era quando ela se sentia viva. Ela tinha uma depressão muito grande. Se eu não abordar esse tema, porque é tabu, como é que eu vou saber em que momento que ela se encontra? E aí você traz um ponto importante, que é o acompanhamento ou melhor, interdisciplinar, né? Então, assim, na hora que a paciente fala para você, olha, eu estou usando droga porque, enfim, é a maneira que eu tenho de lidar com o que eu sinto e ela está em um quadro depressivo franco. Se eu não tiver o auxílio também aí, entrando a psicologia, entrando a nutrição para falar sobre alimentação, entrando o físio, o educador físico para falar de atividade física, né? Então, se eu não tiver esse apoio multidisciplinar, fica pesado, né, para a gente conseguir abordar todos os aspectos. Uma consulta tem um tempo limitado. Exatamente. A gente quer abordar tudo isso, mas muitas vezes não dá. Mas olha que legal, no nosso centro a gente tem uma equipe muito integrada. Então eu me sinto muito confortável de chamar o assistente social. Às vezes, quando eu identifico uma questão de uma insuficiência familiar, algo relacionado a questões do ambiente do paciente, eu chamo o Igor, que é o nosso assistente social, e ele tem uma abordagem muito interessante, porque ele realmente se insere no ecossistema do paciente. Nós temos uma neuropsicóloga, que nos ajuda muito no aspecto depressão, também cognição. Presta bem atenção. Se o meu paciente tem problemas cognitivos, como é que a gente vai acessar isso? Tudo que eu estou falando para ele, será que ele realmente vai absorver? Então, a forma como a gente se comunica, eu acho que ela é muito importante. Nós temos um fisiatra, e aí eu vou compartilhar contigo uma experiência muito legal, posso? Claro. Então, no nosso evento, em alusão ao Dia de Conscientização de Esclerose Múltipla, que, aliás, é hoje, dia 30 de agosto. Verdade. A gente convidou um professor de formação paralímpica,
O professor Onassis, ele treina a equipe de Paralimpíada lá do Ceará. E ele foi falar para os pacientes sobre isso, sobre o esporte paralímpico como uma forma de engajamento. E a coisa mais legal é qualquer paciente pode vir a praticar um esporte. Tem para deficiência visual, tem para deficiência física. E tem coisa melhor do que um paciente para outro paciente? É verdade. Então, nós temos lá Correndo com a Esclerose. São pacientes maratonistas. Nossa. Um, inclusive, estava no avião que me trouxe até Brasília. Ela está indo participar de uma maratona. Então, essa também é uma ferramenta muito interessante. Trazer o igual. Trazer alguém que está passando por aquele mesmo momento. E conversar de igual para igual, eu acho que toca e sensibiliza bastante nossos pacientes. E adaptar as orientações para cada paciente, né? Para o que é possível para cada um deles. É como você falou, esporte adaptado. Nossa, que grandeza, né? Poder oferecer isso para o paciente. Então, na verdade, a nossa função vai além, durante a consulta e depois dela, vai além do diagnóstico e prescrição de medicamento, né? A gente tem uma série de... Eu falo assim, que remédio é só 50% do tratamento. O resto os outros 50% envolvem muito mais do que isso. Quando você vai para uma forma progressiva, por exemplo, a gente tem ainda muito pouco a oferecer. Sim. E angustia muito quando o paciente já entrou numa fase de maior incapacidade. Eu diria que 75% da abordagem ela é não medicamentosa. É verdade. Né? E aí, amiga, eu queria só falar mais uma coisa que eu acho muito importante. A questão do julgamento, por exemplo, se você não tem um problema de obesidade, Sim. como é que você vai entender por que aquele paciente chegou naquele ponto, né? Então, na última quarta-feira, eu atendi uma paciente que ela estava muito deprimida. Muito deprimida. E eu brinco assim, vamos subir ali na balança? É uma forma sutil de falar sobre o peso. E ela começou a chorar. Então, eu fiquei até um pouco desconcertada, porque era um assunto extremamente delicado para ela. Na depressão, o que ela fazia? O que ela faz? Ela se alimenta de forma compulsiva. Sim. Então, adianta eu chegar para ela, mude o estilo de vida, vamos lá, vamos para academia. Assim, você não está emagrecendo porque você não está fazendo esforço suficiente. Exatamente. Esse tipo de Ou coisa. Ou você não quer perder peso. Então, eu acho que a gente precisa se cercar de uma boa comunicação, onde eu preciso entender... E tratar a obesidade como um problema de saúde que ela é, né? A gente viu uma aula muito interessante com o endocrinologista sobre isso. Sim. A obesidade é um problema mundial. Exato, né? Exatamente. E assim como a barreira para a atividade física, por exemplo, que às vezes a gente diz assim, eu falo assim pro paciente, olha, eu sei que você tem fadiga, e que a sua fadiga é uma barreira importante para você começar a fazer atividade física. Mas acredite em mim, você vai ter que acreditar em mim. Não há nada melhor para fadiga do que a atividade física. Sim. Quando você vai começar com fadiga mesmo, e à medida que você for fazendo, a fadiga vai reduzindo. E é muito isso também, né? É orientar o paciente, inclusive já dizendo para ele que você sabe que ali, né, sabe qual é o lugar que ele se encontra, né? O que ele acha difícil, o que ele precisa atingir, quais são as dificuldades que ele vai encontrar, e que não é preguiça. Né? Isso. Não é falta de vontade. Vamos falar um pouquinho mais sobre fadiga, porque assim, é uma coisa invisível. Sim. Não tem um exame que acuse a fadiga. E a fadiga a gente sabe que não guarda relação direta com a gravidade da doença. Sim. O paciente pode ter muita fadiga, pouca carga lesional ou o contrário. E eles pedem muito medicamento, né? Então eu gostei dessa, acredite em mim. Mas como assim? Você não sabe o que é fadiga? Eu já experimentei fadiga em algum momento da minha vida. Mas se a gente não acreditar, por exemplo, nas evidências científicas, que é só o que o mundo inteiro fala, melhor tratamento para fadiga é a atividade física. Claro, adequada. Sim. E a gente tem que entender, por exemplo, evitar espaços muito quentes, momentos muito quentes, colocar atividade física no momento que o paciente se sinta melhor. Exato. Mas se a gente não fizer esse convencimento, olhando nos olhos, acredite, você tem que começar. Tem até um meme que é interessante, primeiro a gente começa e depois a gente melhora, né? Não existe momento ideal pra gente mudar os nossos hábitos, né? O nosso estilo de vida. Se a gente ficar esperando o momento em que tudo esteja bem pra gente poder mudar, esse momento nunca chega. Nunca chega, né? E é como se fosse... a atividade física, eu brinco que é como se fosse um comprimido, né? Que você toma. Você vai ali como um remédio. É mais do que isso. Eu comecei a fazer vôlei de praia.
né? Fortaleza tem muito. Pra quem não sabe, a Gabi é atleta, tá? Então, durante muito tempo eu não fiz atividade física. E ano passado, motivado muito pela minha filha, que também pratica atividade física, eu comecei a fazer. E é muito interessante. Eu chego em casa exausta, mas tão leve, e no outro dia eu saio para trabalhar mais disposta, eu me sinto muito mais bem-humorada. Até para a gente absorver também as questões dos nossos pacientes, a gente tem que estar bem. Sim. E eu queria só falar agora um pouquinho disso. Tem tempo ainda? Claro, você tem o tempo todo. Saúde mental. Sim. Então, os pilares do estilo de vida, uma alimentação saudável, atividade física, conciliar bem o sono. E a gente vive um momento também muito difícil, muita medicação para sono. Sim. A gente sabe de prescrições, por exemplo. Um excesso de uma medicalização, Medicalização. Né? Eu falo que é assim, é botãozinho para dormir, botãozinho para acordar, né? É verdade. Mas a gente não quer fazer o que leva a um sono, por exemplo, mais fisiológico, né? Mas a saúde mental, eu sou extremamente dedicada a esse tema, porque a gente não percebe que o adoecimento mental atrapalha todas as outras questões da qualidade de vida. O meu adoecimento mental faz com que eu não durma bem, eu não me alimente bem, certamente eu não vou ter disposição ou cabeça para fazer atividade física. E será que a gente está pronto para conversar sobre isso? Será que a gente sabe realmente o impacto disso? Eu acho que está pronto ou não, a gente tem que conversar, porque de fato é o grande problema hoje de saúde pública, é saúde mental mesmo, né? Os números estão mostrando, né? A ansiedade. O adoecimento está gigante. Ansiedade, depressão, as compulsões. E quando a gente vai para um paciente, por exemplo, com esclerose múltipla, que está sempre ali numa expectativa, será que minha ressonância vai ter atividade? Será que eu vou ter algum surto? Será que eu posso levar uma vida normal? Afinal, a gente está falando de uma doença crônica em um paciente que geralmente, pelo menos no início, ele é jovem, né? Isso. E muitas vezes em fases de vida que já tem essa ansiedade. Exato. Terminando uma faculdade, vou me casar, posso ter filhos. Então, assim, é importante que a gente traga essa conversa e faça uma pergunta simples. Eu adoro perguntar, como você está se sentindo hoje? E aí também pegando mais um exemplo da vida real, nossa, você está com a cara ótima. E ela olhou assim para mim e disse, só a cara, tá, doutora? Eu, tá, mas o que foi que houve? E ela falou assim, não tô bem, tô com muito problema dentro de casa. E quando a gente vem para a consulta, não, é para trazer isso para a consulta. Nós não tratamos só a sua doença, nós tratamos você. Isso. E a gente conversou um bocado, eu sei que é difícil, né, naquela correria. E no final eu falei, volta daqui a 13 meses, me conta o que é que você decidiu da sua vida. Então eu converso com eles, porque realmente se a gente não conversar, eles não trazem essa temática. Eles entram no consultório e saem. E a gente não conseguiu fazer aquilo que é o que tem de melhor de ser médica, que é impactar na vida do paciente. É verdade, né? É verdade. Não adianta a gente fazer uma prescrição linda e aquilo não ser executado, né? Isso. O Gabi, em relação às... Vamos falar de dicas e orientações, então. O que a gente pode dar de dicas e orientações relacionadas à mudança de estilo de vida para os pacientes? Então, isso não está na literatura, mas está muito colocado hoje. Procure alguém para fazer uma atividade física com você. Sim. Às vezes, alguém levando você tem uma motivação. Já ajuda na relação social e ajuda, inclusive, na motivação. No estímulo, né? Na motivação. Na motivação. Então, assim, dentro de casa, envolve um familiar ou envolve uma amiga e vai lá, vai conversando, vai fazendo disso um momento de prazer, não de obrigação. Então, a primeira coisa é não transforme a atividade física numa obrigação que você vai com muita má vontade. E aqui vale a pena a gente ressaltar que a atividade física é aquele tempo dedicado a isso, né? Então, assim, às vezes a pessoa diz assim, mas eu lavei prato hoje, eu arrumei a casa, e isso... Não, atividade física é aquele definitivamente tempo... não conta, né? Tá. Atividade física é aquele tempo reservado, dedicado a isso. E de preferência com certa regularidade, porque isso é o que vai impactar. Isso. Né? A gente tem aí o mínimo 3 a 4 vezes por semana, né? Uma coisa interessante agora falando de alimentação. A dica que eu daria é busque aquilo que está dentro da sua rotina. Mais do que seguir dieta, vamos falar de reeducação alimentar? Porque muitas vezes você faz uma dieta que não vai ser seguida, porque não respeita
o teu paladar, porque não respeita tudo isso que diz respeito à sua existência. E aí vale a pena reforçar que não há uma dieta específica para esclerose múltipla, para neuromielite óptica, para qualquer doença. Excelente. Acho que a gente também discutiu muito isso no congresso e na nossa prática, que as pessoas buscam uma dieta anti-inflamatória, uma dieta saudável. Sim, é comer bem, né? É comer bem. E está lá no manual da OMS. Então, para alimentação, busca aquilo que seja fácil para você. Porque se você coloca uma coisa muito complicada, mais uma vez... Ou muito restritivo, né? Difícil você seguir. isso. E aí vem a culpa na hora que você acaba tendo escape, aí vem a culpa, e aí isso gera ansiedade. E por que não prazer? A gente falou em prazer em atividade física, prazer na alimentação. Cuidem do sono. Sim. Cuidem do sono como se fosse o remedinho que você toma, sabe? Busque um ambiente confortável. Lembra da higiene do sono. Esquecer celular e tela na hora de dormir, né? Cama é igual a dormir. A gente tem que ensinar o cérebro da gente que cama é igual a sono. A gente não vai pra cama pra fazer outra coisa. Eu não sei, né? Dependendo se for bom, né? Mas olha só, tirar o celular mesmo de perto. O celular, ele tem um estímulo. Você já viu aquele trabalho que fala que a luzinha do celular ativa a atenção? Sim. Aí como é que você está lá, com o celular, rolando tela, desligou, agora eu vou dormir. Então vamos evitar isso. E para saúde mental, qual é a dica, né? Boa, eu gosto muito de roda de conversa. Então a gente faz a partilha. A gente faz lá no ambulatório uma sala de espera antes da consulta. Então acho que uma dica boa é se engaje em rodas de conversa que tragam uma mensagem positiva. Busquem aquilo que faz bem. Por exemplo, não é legal ficar vendo noticiário de polícia, por exemplo. Sim. A gente tem que saber da realidade, mas não ficar buscando excessivamente aquilo, né? Mas se eu buscar, então, informações que me tragam coisas boas. Então, uma dica que eu daria, não só para os pacientes, mas para a gente também, é buscar coisas que façam o bem, que tragam aquela informação. Então, eu agora gosto demais do Instagram com aqueles filosofia de vida, imagens legais, sabe? Música, eu acho que a música também pode nos ajudar. Acordou ali, coloca uma música que traga uma mensagem bacana, que faça o seu coração vibrar. Isso. Né? Música envolve muito afeto, né? E aí você falou um negócio muito importante, redes sociais. O excesso das redes sociais que está nos adoecendo, né? Como tudo na vida, né, o excesso é que estraga tudo. Redes sociais, por exemplo, a M+, é uma iniciativa incrível. Hoje, nós temos muitos grupos que se uniram e que levam uma boa informação. Mas, ao mesmo tempo, cuidado, porque tem ali muita fake news em redes que não são saudáveis. Sim. E jamais, mas jamais a rede social da internet pode te afastar da rede social da vida. É verdade. Quando a gente vai para um show e fica lá, né, tirando foto, filmando e perde o show. Perde, né? Não, você não vive aquele show, momento. Você tá tão preocupado em filmar e fotografar que você não vive o momento. Então, vamos viver, posta depois, mas primeiro vive, depois posta. Então, jamais uma rede social de internet pode te afastar do convívio com as pessoas, de olhar, conversar, de abraçar. E aí eu queria falar para vocês de troca de afeto. Eu gosto muito do abraço porque ele transmite a verdade. Você pode abraçar alguém de longe, é falso, mas quando você abraça o seu paciente e fala para ele, olha, eu me importo com você, conte comigo, eu acho que essa é uma boa atitude para que a gente consiga ali tocar e transformar a vida do nosso paciente. É isso aí. Gabi, como sempre, conversar com você é lindo, é enriquecedor. Obrigada, né? E eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo. O que você deixaria aí, falando sobre essas mudanças de estilo de vida? Qual que seria a mensagem importante que você quer que fique na cabeça das pessoas? Eu acho que a mensagem mais importante é possível. É possível mesmo que é tudo muito difícil, inacessível. Eu acho que se você acreditar de verdade que mudar o estilo de vida faz bem, você vai começando de pouquinho, vai ali com um passinho de cada vez, mas acreditem em primeiro lugar. E depois que você vai sentindo o efeito na sua vida, você não quer mais outra vida que não uma vida saudável. Então, acho que a mensagem mais importante é essa. E compartilhar.
Compartilhem as coisas boas e também compartilhem as agruras. Vai ter alguém ali para conversar com você, que vai transferir essa energia. E acho que é para eles, né, amiga? Nós estamos aqui nesse congresso lindo, muita informação. Disso nada adianta se a gente não conseguir verdadeiramente levar isso para dentro da vida do nosso paciente. E agradecer mais uma vez. Amei estar aqui. É muito bom conversar com você. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Quem amou foi a gente. Então, assim, agradeço a participação e convido vocês a seguirem, acompanhem o Neuroimunocast, que a gente vai estar sempre falando sobre temas relevantes, atualizados, focados na neuroimunologia.